Ninguém te avisa que brilhar demais incomoda, que ser gentil sem filtros atrai os que só querem sugar, que mostrar a alma em um mundo cheio de máscaras não te torna especial, te torna vulnerável. Mas você insiste, se agarra à ideia de que ser bom é suficiente. Acredita que o mundo recompensa a autenticidade, que a generosidade abre portas, que a nobreza retorna em forma de bênção. Até que o golpe chega, uma traição que você não viu chegando, um relacionamento que aproveitou da sua entrega, um chefe que te sugou até o fim e te trocou sem pestanejar. Você nem sabe quando tudo mudou, nem percebeu quando deixou de ser protagonista e virou recurso, um objeto útil, um degrau a mais. E aí você entende. Não foi por fraqueza, foi por falta de estratégia. Maquiavel já havia alertado: quem é bom em um mundo de espertos vira presa. Este vídeo não é uma ode à crueldade, é um alerta para os ingênuos, um guia para quem está cansado de ser usado, ignorado, descartado, porque alguém precisa dizer com todas as letras: ser bom não é suficiente. E hoje você vai entender por quê. Não para endurecer, mas para despertar, para que você continue sendo luz, sem permitir que os outros te apaguem. Mas antes, é preciso olhar a escuridão nos olhos, entender por que todos querem algo de você, antes que você aprenda a transformar isso em poder. Talvez você não tenha percebido, mas cada pessoa que se aproxima carrega uma necessidade oculta. Nem sempre é dinheiro, às vezes é atenção, às vezes companhia, às vezes é aquele poder invisível que sentem quando sabem que você sempre estará lá, aconteça o que acontecer. E você, sem notar, deu tudo: seu tempo, sua escuta, sua energia, sua disponibilidade infinita. E no dia em que você para, se irritam, não porque você fez algo errado, mas porque já estavam acostumados a te usar. Não é maldade, é hábito. As pessoas se acomodam onde não há resistência, se aproveitam de quem não coloca preço. E é isso que Maquiavel entendia melhor do que ninguém. Que poder não é gritar, é saber quanto você vale, e não dar isso de graça. Mas você nunca calculou, nunca fez um inventário emocional, nunca se perguntou quantas vezes entregou tudo para quem não moveria um dedo por você, e agora está vazio. Porque o problema não é doar, o problema é não saber quando parar. Quer saber quem realmente te valoriza? Coloque limites. Diga não uma vez. Pare de estar sempre disponível. E observe, a maioria não vai agradecer o que você deu, vai se irritar com o que você deixou de dar. E então, tudo ficará mais claro, porque o respeito verdadeiro não nasce de dar tudo, nasce de saber dizer basta. Maquiavel foi direto. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser os dois. E ele não falava em inspirar medo, falava em ter limites tão claros que ninguém ouse atravessá-los. As pessoas não respeitam quem sempre cede, respeitam quem não precisa se justificar, quem fala pouco, mas deixa marca, quem pode sumir, e sua ausência faz falta. Neste mundo, quem não sabe dar valor ao que oferece acaba emocionalmente endividado com todos. E ninguém vai pagar essa dívida por você. Você passou a vida tentando ser útil, presente, notado. Mas quanto mais você está, menos te valorizam. Reparou? Quando era quem respondia de imediato, quem dizia sim para tudo, quem ouvia os problemas dos outros enquanto os seus ecoavam sozinhos, o que recebeu em troca? Silêncio, ausência e o pior castigo, ser dado como certo. E dói, porque você acreditava que bastava dar tudo, que o amor, a amizade, o respeito eram conquistados com entrega. Mas Maquiavel já dizia: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Cruel, mas real. As pessoas lembram mais do que ganharam de você do que você sofreu por elas. Lembram do que tiraram, não do que te custou. E você continua dando, esperando, acreditando que um dia vão perceber tudo o que você fez. Mas não vão, porque quem está sempre presente vira invisível. É por isso que um dos atos mais poderosos é desaparecer. Não como punição, como estratégia. O silêncio não é fraqueza, é escassez. E a escassez gera valor. Percebeu? Quem dá menos, quem se reserva, quem se faz esperar, é visto como mais valioso. Por quê? Porque compreende uma verdade simples. Atenção não se dá, se cotiza. Quer recuperar seu poder? Comece a tratar sua presença como luxo, não como água de graça. Seu tempo, sua energia, sua escuta, seu abraço. Tudo isso tem valor. E quanto mais fácil você entrega, menos vale. Este é o jogo que ninguém te ensinou. Um jogo onde não vence quem mais dá, e sim quem sabe a quem e quando dar.
onde não se premia o mais generoso, mas quem se faz necessário e age com intenção. E se você quer ser essa pessoa, há uma regra que jamais pode esquecer: não dê tudo a quem não mostrou merecer nada, porque toda vez que faz isso, você se fragmenta. E se fragmentar demais, um dia não saberá como se montar de novo. Maquiavel não pedia que você fosse cruel, pedia que fosse consciente, que entendesse que poder não se implora, não se pede, se constrói em silêncio. Enquanto os outros te subestimam, você trabalha, no interno, no invisível, naquilo que ninguém aplaude. E quando chegar a hora, você age, sem aviso, sem pedir permissão, sem pedir desculpas. Uma verdade pode doer, mas liberta. Você não precisa ser querido, precisa ser respeitado, porque o carinho sem respeito é posse, é apego, é interesse disfarçado de ternura. E como você vai saber? Fácil, quando disser não e te chamarem de ingrato, quando colocar limites e te chamarem de egoísta, quando escolher seu bem-estar e disserem que você mudou. Aí você vai perceber: nunca te amaram, apenas te usaram. Continua na próxima resposta. Continuação da tradução. E isso, por mais que doa, te dá um superpoder, o de não precisar mais ser querido por todos. A maioria não quer liberdade, quer aceitação. E por essa aceitação, muitos entregam tudo: seu tempo, sua paz, sua dignidade, calam o que pensam, fazem o que não querem, se transformam no que os outros esperam. E tudo isso por quê? Por uma ilusão, por um eu te amo, que depende de quão útil você é para o outro. Maquiavel avisou: o amor das pessoas é volátil, condicionado e desaparece na primeira adversidade. Mas o respeito verdadeiro resiste até a tempestade. Agora eu te faço uma pergunta incômoda. Por que muitos te amam quando você se cala, mas te temem quando você fala? Porque este mundo não foi feito para pessoas livres, e sim para pessoas previsíveis. E a previsibilidade nasce do medo. Medo de incomodar, de perder afeto, de quebrar a imagem. Mas você não veio ao mundo para agradar. Veio para existir com força. Quer ser respeitado? Comece respeitando a si mesmo. Não ofereça seu tempo a quem não retribui. Não explique seu valor a quem já o questionou. Não peça permissão para ser quem é. Quem precisa de uma explicação para te valorizar, já decidiu não fazer isso. E você não está aqui para convencer ninguém. Está aqui para se tornar alguém impossível de ser ignorado. E isso não se conquista gritando, se constrói, por dentro, em silêncio, na parte que ninguém vê, naquela solidão sem aplausos, mas cheia de clareza. É aí que você descobre seu verdadeiro valor, onde você para de tentar agradar e começa a impor presença. Porque, como dizia Maquiavel, melhor ser temido que amado, se não puder ser ambos. E ele não falava do medo como terror. Falava de um respeito profundo, que surge quando os outros percebem que não podem te manipular, que você não está sempre disponível, que você sabe quando falar, quando calar e quando ir embora. Isso confunde, isso incomoda, mas também obriga os outros a te olharem com novos olhos, a pensarem duas vezes antes de agir. Esse é o verdadeiro poder, quando sua presença muda o comportamento dos outros, não por ameaça, nem por gritos, mas porque sua energia transmite algo inquebrantável, porque você não precisa provar nada, e mesmo assim, todos sentem. E é aí que vem a transformação, quando você deixa de querer ser querido e passa a ser imenso. Sabe qual é a fonte secreta da autoridade? Não é força, não é inteligência, nem experiência, é o domínio de si mesmo. Vivemos num tempo em que todos reagem a tudo. Um olhar te desequilibra, um comentário te derruba, uma crítica te consome. E aí você começa a se calar, a se adaptar, a se moldar, só para não perder vínculos que já são prisões emocionais. Mas chega um momento, um só, em que algo dentro de você muda. E ali tudo começa. Esse momento é uma ruptura. Não se planeja, não se escolhe. Apenas acontece. E quando chega, você para de se explicar, de se justificar, de correr atrás de quem não te valoriza. Nesse instante, você nasce, começa a dominar-se, a responder sem reagir, a observar sem ansiedade, a esperar sem se humilhar. Isso é poder. E poder não se finge. Ninguém pode te dar. É o fruto de tocar o fundo do poço e decidir não voltar para lá. É o resultado de se escolher, mesmo quando ninguém mais escolhe você, de se tornar prioridade sem pedir desculpas por isso. Maquiavel escreveu que o homem precisa agir como fera e como homem. Sabe por quê? Porque se você for só racional, os sujos te esmagam. E se for só instinto,
te manipulam como bicho. O verdadeiro poder está no meio, no equilíbrio entre o sábio e a fera que vivem dentro de você. E isso exige algo que poucos têm: disciplina emocional. Te provocam e você respira, te traem e você sorri, te subestimam e você avança. Cada vez que você responde sem perder o centro, mostra ao mundo que não está à venda, que sua paz não depende de ninguém. Os fracos explodem para parecer fortes. Os poderosos se calam e calculam. Porque quem domina suas emoções não apenas é livre, é temido. E isso gera algo que não se ensina em livro, nem se aprende em frase bonita. Presença. Presença não é volume, é energia. É entrar em um lugar e os outros se ajustarem. Não porque você grita, mas porque não precisa. É essa calma imponente que nasce de saber quem você é e quanto vale. Uma energia que não implora a atenção, mas a atrai. Que não implora a aprovação, mas impõe respeito. Essa é a presença que se constrói no silêncio. E aqui vem uma diferença brutal entre o fraco e o implacável. O fraco se quebra diante do conflito. O implacável se afia com ele. O fraco quer ser compreendido. O implacável quer ser impossível de ignorar. E você não veio ao mundo para ser compreendido. Veio para marcar uma diferença tão intensa que mesmo quem não entende, não tem a escolha além de respeitar. O respeito não se pede, não se negocia, se provoca. E quem não quiser te dar, que aprenda a viver sem você. Porque a sua presença não é um presente qualquer, é um privilégio. E quem desperdiça, perde para sempre. Sabe o que tem em comum todos os que deixaram marca, governaram impérios ou mudaram a história? Não eram sempre os mais fortes, nem os mais sábios, nem os mais bonzinhos. Éramos os que pararam de pedir permissão, porque há uma diferença abismal entre viver e ocupar o seu lugar, entre existir e reivindicar o seu espaço. Você pode passar a vida esperando ser reconhecido, ser escolhido, que valorizem sua bondade, sua intenção, seu esforço. Mas o mundo não premia espera, premia ousadia. Maquiavel disse isso há séculos. Quem espera que sua virtude o eleve, será superado por quem age com estratégia, porque poder não é sobre ter razão, é sobre entender as regras do jogo. E neste jogo, quem se mostra sem armadura emocional é devorado. Quem pede desculpas por sua ambição é despojado. Quem se entrega sem limites é drenado até a exaustão. O respeito não nasce da sua doçura, nasce da autoridade que você projeta. E essa autoridade ninguém te dá, você a conquista. Quando decide que não precisa mais de aprovação para agir, quando não mendiga atenção, quando não tolera traição, quando sua presença não é oferecida, é merecida. Agora, vem a parte mais crua. Seus inimigos já estão te estudando. Observam como você reage ao desprezo, como responde à rejeição, o quão fácil é te dobrar com um pouco de pressão emocional. Cada vez que você se encolhe para agradar, eles anotam. Cada vez que sorri quando devia partir, eles aproveitam. Cada vez que aceita o inaceitável para evitar conflito, eles ganham território. Nunca se esqueça. No xadrez do poder, cada silêncio é um movimento. Cada gesto, uma estratégia. Cada limite que você estabelece define o mundo em que viverá. Se você não marcar seu território, alguém marcará por você. Se não decidir seu valor, vão te colocar uma etiqueta. Se não controlar sua narrativa, viverá prisioneiro da história que os outros contam sobre você. Mas quando você se torna imperturbável, tudo muda. Não tentam mais te manipular, te observam, não riem de você, te estudam, não tentam te usar, se aproximam com cautela. Porque quem não teme mais perder, não pode mais ser dominado. Quem não precisa ser amado, não pode mais ser condicionado. E quem parou de implorar para ser visto, se torna impossível de ignorar. Há um momento na vida de todo ser humano em que algo se quebra por dentro. E nesse silêncio, logo após o golpe, só existem duas opções: se recolher para sempre ou se reconstruir com fogo nos olhos. E se você está aqui, lendo isso, não é por acaso. É porque você já sabe, porque você já deu tudo. E trataram como se fosse nada, porque você já esteve para todos. E ninguém esteve por você, porque você já falou com a alma e recebeu silêncio de volta. Porque você foi leal e te usaram. Mas o que mais doeu foi ver que você não reagiu, que você aceitou, que justificou, que abaixou a cabeça, que pediu desculpas por sentir. Mas chega. Maquiavel não escreveu para destruir o mundo. Ele escreveu para despertar aqueles que não sabiam como se defender dentro dele. Porque se você não for forte, vira ferramenta.
Se você não se respeita, vira ponte para que outros passem por cima. Se você não decide quando dar e quando fechar a porta, viverá escravo das próprias virtudes. Sabe o que é a verdadeira paz? Não é a ausência de problemas. É o momento exato em que você não precisa mais que o mundo te entenda, porque você já se tornou seu próprio reino. Um reino que não se construiu com palavras bonitas, mas com decisões difíceis. Um reino onde não entra qualquer um, onde o acesso é um privilégio, não um direito, onde seu tempo tem valor, onde o amor não é implorado, onde a bondade é entregue a quem sabe valorizá-la, não a quem a exige. Porque quem não coloca preço no que dá, acaba doando o que não se recupera. Sua energia, sua fé, sua alma. Você não está mais aqui para convencer ninguém, nem para agradar. Você está aqui para ser imponente, para andar como um titã em silêncio, para construir nas sombras, para parar de pedir permissão, para não deixar que outros desenhem sua silhueta. A partir de hoje, cada passo será uma afirmação, cada palavra uma estratégia, cada limite uma muralha, cada silêncio um espelho que revela aos outros quem eles realmente são. E você, finalmente, vai se tornar intocável. Não pelo que grita, não pelo que dá, mas pelo que já não permite, pelo que já não precisa explicar, por tudo o que deixará de justificar. Porque agora você é alguém que não se desculpa por existir. Agora que você sabe, o que vai fazer? Vai voltar ao que era antes? Pedir desculpas por ser quem é? Se adaptar ao molde? Reprimir seu instinto para não incomodar? Se censurar para não ser rotulado? Ou vai fazer diferente? Levante o olhar. Assuma seu lugar. Não com ódio, mas com maestria. Não para ferir, mas para se proteger. Não para dominar, mas para deixar de ser dominado. Porque quem não constrói seu próprio poder, acaba emprestando sua força aos planos de outro. E você não veio a este mundo para ser usado. Você veio para deixar uma marca que não se apaga. Então pare de viver esperando permissão. Pegue o que é seu. E se ainda não for, vá e conquiste. Porque se essa mensagem mexeu com você, não foi coincidência. É porque uma parte sua já estava pronta para acordar. Já estava cansada de se calar, de ceder, de aguentar. Estava esperando este momento para abrir os olhos e nunca mais fechá-los. Nos vemos no próximo vídeo. E se ainda não fez isso, você já sabe o que fazer. Inscrever-se não é apenas seguir, é pertencer. Porque este canal não é para todos. É para os que estão construindo algo que o mundo ainda não entende, mas que logo ninguém poderá ignorar. Este espaço é para aqueles que já foram bons demais, disponíveis demais, silenciosos demais e que agora, finalmente, decidiram deixar de ser. Porque não se trata de ficar duro, e sim de se tornar sábio, de usar a escuridão não como prisão, mas como o fogo que forja. De agora em diante, cada passo seu precisa ter intenção. Chega de improvisar seu valor. Chega de entregar sua alma por um obrigado morno. É hora de sua energia ter direção. Que seus limites sejam visíveis. Que sua ausência pese mais que sua presença desperdiçada. E se isso afastar algumas pessoas, deixe irem. Porque quem se incomoda com o seu poder nunca quis sua luz, só sua sombra dócil. E você não foi feito para andar curvado diante do mundo. Foi feito para erguer tudo com a força da sua presença real. E sim, alguns vão te chamar de frio, arrogante, distante, mas serão os mesmos que se aproveitaram da sua doçura, da sua humildade e da sua entrega sem limites. Não esqueça, quem quer você dócil, não te quer livre, quer que você funcione, não que você floresça. E sua única responsabilidade agora é com você mesmo, com sua visão, com sua alma, com aquela parte de você que passou anos esperando permissão para ser e que agora entendeu que nunca precisou pedir. A partir de hoje você vai caminhar diferente, não por necessidade, mas por clareza. A clareza de saber quem é, o que permite e o que nunca mais aceitará. Não por rancor, por consciência. Porque agora você entendeu que não se trata de provar nada, mas de se habitar por completo. Que o respeito verdadeiro nasce quando você decide parar de se expor, quando entende que quem mais oferece, mais se desgasta, se não souber a hora de fechar a porta. E que o amor próprio não é discurso, é prática, é filtro, é escudo, é uma revolução silenciosa que transforma cada não em declaração de valor. E se esse caminho parecer solitário, respire fundo. Todo líder caminha sozinho antes de ser seguido. Todo sábio foi ridicularizado antes de ser ouvido. Todo estrategista foi subestimado antes de ser temido. Então não tema o eco, nem a distância, porque tudo o que você está deixando
Nunca foi seu. Era só mais um peso. E agora que está se esvaziando, finalmente tem espaço para você, para o que importa, para o que você merece, para o que está por vir. Este não é o fim da sua história. É o renascimento com outra consciência, uma nova forma de se habitar, em que você já não mede seu valor pela atenção que recebe, mas pela paz que conserva, em que você já não se adapta a ambientes que te drenam, mas os abandona com dignidade, em que você já não tenta salvar quem gosta de se afundar, mas investe em si mesmo, sem culpa, porque agora você sabe que ser bom não é ser servo, que ser generoso não é ser mártir, e que ser leal não é permanecer onde não há reciprocidade. A partir deste ponto, sua energia deixa de estar disponível para quem não a valoriza. Seu tempo se torna sagrado, sua presença exclusiva, não como punição, mas como escolha consciente, porque você aprendeu a lição mais dolorosa. Ninguém vai cuidar de você como você pode. E não se trata de levantar muros, mas de elevar padrões, de parar de dar descontos emocionais, de encerrar tudo o que te fazia duvidar da sua intuição. Agora você sabe, quando algo dói a alma desde o começo, não é insegurança, é alerta. E aqueles alertas que você ignorou por tanto tempo não terão mais poder sobre você, porque a dor foi mestre, o silêncio foi espelho e a traição foi o mapa que te mostrou por onde jamais voltar. Você não é mais quem começou essa jornada. Agora há firmeza no seu olhar, há segurança nas suas pausas. Há uma linguagem silenciosa que diz: não me toque se não for com respeito, porque agora você entende. Não precisa gritar para ser ouvido. Só precisa parar de estar onde nem gritando te escutam. Muitos vão querer voltar quando você já não estiver disponível. Vão tentar se reconectar com sua necessidade disfarçada de afeto. Vão prometer mudanças, falar bonito, relembrar o que viveram. Mas você não vai cair no que já te destruiu, porque sua nova versão não se rende a palavras, só responde a ações coerentes. E você não está mais para esmolas emocionais, porque, enfim, entendeu que o que você oferece se reflete em você. E se você se dá respeito, não aceitará menos de ninguém. Então não tenha medo de ser chamado de diferente, difícil ou distante. Esses são os rótulos dos que se acostumaram com a versão sua, que não tinha limites. E essa versão morreu. Agora, cada passo seu deixa marca, não por arrogância, mas por presença, porque agora há algo em você que não se negocia mais, sua dignidade. E quando um ser humano caminha com dignidade, não precisa falar de poder, ele o encarna. Tudo agora começa a fazer sentido. Cada decepção, cada abandono, cada silêncio que antes doía, hoje é peça do quebra-cabeça que revelou quem você realmente é. Você não era fraco, era leal em um mundo que aplaude a conveniência. Você não era exagerado, só sentia com intensidade. Você não era difícil, só sabia o que merecia, mas ainda não tinha coragem de exigir. Até agora, porque quando a alma amadurece, ela para de negociar com quem a faz tremer. Ela não quer mais aceitação, quer paz. E se a paz exigir solidão, que assim seja, porque agora você entendeu. Há solidões que curam mais do que presenças que destroem. E estar rodeado de gente que não te vê também é solidão. A diferença é que agora você escolhe. Não se arrasta mais por vínculos que só existem porque você sustenta. Agora você solta, com calma, com firmeza, com amor próprio. E essa capacidade de soltar sem drama é um dos maiores poderes que existem, porque mostra que você não é definido pelo que perde, e sim pelo que decide nunca mais permitir. Muitos não vão entender. Vão te chamar de frio, egoísta, instável, mas não sabem o que te custou chegar até aqui. Não sabem quantas vezes você juntou seus próprios cacos enquanto ainda te exigiam mais. Não sabem quantas noites você engoliu o choro para não parecer fraco. Não sabem como é parecer forte por fora e estar despedaçado por dentro. Mas você não precisa mais explicar, porque quem quer te entender, escuta. E quem não quer, não merece mais acesso à sua versão mais pura. O que vem agora é sagrado, porque nasce de um você mais consciente, mais desperto, mais seletivo. Chega de relações por carência, de entregas por medo, de esforços para ser visto. Se não te valorizam no seu silêncio, não merecem sua presença. Se não te respeitam quando você coloca limites, não merecem quando você estiver disponível. E se não cuidaram de você quando você estava quebrado, não devem ter acesso quando você estiver inteiro. Simples assim, claro assim, porque o respeito não se pede, se impõe com atitude. E essa atitude
não se explica, ela se sente, ela se respira. É aquele olhar que não busca aprovação, busca conexão real. É aquele gesto de ir embora sem fazer escândalo. É aquele silêncio que incomoda, porque deixa os outros frente a frente com a própria consciência. E é aí que nasce sua verdadeira força. Você já não dá discursos, você dá exemplo. Já não faz promessas, você toma decisões. Já não busca ser entendido, você exige ser respeitado. Porque o respeito é a nova forma de amar, sem se perder. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque uma parte de você está pronta para fechar ciclos, para se olhar com honestidade, para parar de se enganar, para deixar de justificar o injustificável. Você chegou até aqui porque sua alma já gritou em silêncio por tempo demais e não quer mais calar, porque agora você sabe. Se você não colocar um ponto final, ninguém vai. E se você não se escolher, ninguém vai fazer isso de verdade. Tudo o que você viveu não foi em vão. Cada lágrima, cada rejeição, cada porta fechada foi sinal de que você não pertencia mais àquele lugar. Era o empurrão para crescer, para elevar seus padrões, para reconhecer seu valor, sem precisar da validação de ninguém. A dor foi mestra, a rejeição foi proteção disfarçada. E agora você vê, não era perda, era salvação. Às vezes o universo não tira algo de você, ele te salva de continuar entregando onde nunca houve respeito. Agora é a sua hora. A hora de transformar toda dor em força. Não para ser melhor que os outros, mas para ser melhor por você. Não para se vingar, mas para se proteger. Não para se tornar duro, mas para ser firme. E se há algo que você deve lembrar ao sair deste vídeo, é isso. Você não precisa de mais amor dos outros. Você precisa de mais amor próprio. Chega de explicações, chega de súplicas, chega de segundas chances para quem não valorizou nem a primeira. Este é o seu renascimento. Esta é sua nova fronteira. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, me ajude a compartilhá-la com mais pessoas. Vamos juntos bater a meta de 10 mil likes neste vídeo. Eu te prometo, onde quer que eu esteja, vou estar imensamente grato por esse gesto tão simples. E te garanto que isso vai voltar para você em forma de bênçãos. Muitas bênçãos na sua vida. Pensando nisso, tenho certeza de que você vai amar o próximo vídeo. Então se inscreva agora no canal, ative o sininho e não perca nada. Te espero lá. Está cheio de descobertas como essa. E eu garanto, em apenas 5 segundos você pode encontrar revelações que transformem completamente a sua forma de viver. E antes de encerrar, quero muito ler a sua opinião nos comentários. O que você sentiu ao ouvir tudo isso? Como tem buscado sua paz interior ultimamente? A sua voz é valiosa demais para mim. Estou muito ansioso para ler suas reflexões. Vamos seguir juntos nessa jornada de autodescoberta, porque isso está apenas começando. Nos vemos muito em breve.